A ciência acaba de nos trazer uma notícia que deveria preocupar cada ser humano que habita este planeta. Um novo relatório internacional mostrou que a Terra já ultrapassou 7 de seus 9 limites planetários, e isso significa que nosso mundo está entrando em uma fase extremamente perigosa em que as condições que mantêm a vida, como conhecemos, estão sendo comprometidas em escala global. Mas o que exatamente são esses limites planetários? O que isso quer dizer para o futuro da humanidade? E será que estamos realmente diante de um risco de extinção? Há quem até se pergunte se em um cenário extremo a Terra poderia simplesmente explodir. E a resposta envolve ciência, história geológica e os efeitos da atividade humana nos últimos séculos. Vamos entender tudo isso em detalhes. Os limites planetários são uma forma de medir até onde podemos explorar e alterar os sistemas naturais do planeta sem comprometer a sua estabilidade. Eles foram definidos pela primeira vez em 2009 por um grupo de cientistas suecos liderados por Johan Rockström, do Centro de Resiliência de Estocolmo, e depois aprimorados por pesquisadores de diferentes países. No total, existem 9 limites principais que funcionam como indicadores do equilíbrio da Terra. Quando permanecemos dentro desses limites, o planeta consegue se autorregular e oferecer condições seguras para a vida humana e para os ecossistemas. Mas quando ultrapassamos essas fronteiras, entramos em zonas de risco em que a estabilidade global começa a ruir. Segundo o relatório mais recente, 7 desses 9 limites já foram rompidos. Apenas 2 ainda permanecem dentro da chamada zona segura, a camada de ozônio e os aerossóis atmosféricos. Isso é alarmante, porque significa que em quase todos os aspectos essenciais, como clima, biodiversidade, uso de água, fertilidade do solo e poluição química, já passamos da linha do aceitável. E, para piorar, os oceanos, que até pouco tempo ainda eram considerados relativamente resilientes, agora também foram classificados como estando na zona de perigo. A saúde dos mares está gravemente comprometida. O excesso de dióxido de carbono na atmosfera faz com que grande parte desse gás seja absorvido pelos oceanos, provocando um processo chamado acidificação. Isso altera o pH da água, dificultando a sobrevivência de corais, moluscos e outras formas de vida marinha que dependem de estruturas calcárias. Ao mesmo tempo, o aumento das temperaturas globais causa o aquecimento das águas, levando à morte em massa de corais e ao deslocamento de espécies. Quando somamos a isso a poluição plástica, os derramamentos de óleo e a pesca predatória, temos um quadro de colapso que ameaça toda a cadeia alimentar marinha, da base até os grandes predadores. É importante destacar que mais de 3 bilhões de pessoas no mundo dependem diretamente dos oceanos para alimentação e sustento. Quando o relatório afirma que os mares entraram na zona de perigo, isso significa que a segurança alimentar de bilhões de indivíduos está em risco, além da própria capacidade dos oceanos de absorver carbono e regular o clima. Sem oceanos saudáveis, a Terra perde um dos seus principais sistemas de resfriamento natural. Entre os limites já rompidos, o mais grave continua sendo o das mudanças climáticas. Desde a Revolução Industrial, no século XVIII, o ser humano aumentou de forma impressionante a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. O dióxido de carbono, que por milhares de anos manteve-se em níveis relativamente estáveis, disparou em pouco mais de 200 anos. Hoje, a concentração já ultrapassa 420 partes por milhão, quando o nível seguro deveria estar abaixo de 350 partes por milhão. Esse excesso de gases cria um efeito estufa intensificado, aprisionando calor na atmosfera e elevando a temperatura média do planeta. O resultado disso são ondas de calor cada vez mais intensas,
derretimento de geleiras, elevação do nível do mar e mudanças nos padrões de chuva. Regiões que antes eram férteis estão se tornando áridas, enquanto outras enfrentam enchentes devastadoras. A crise climática não é mais uma previsão para o futuro, ela já está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. Outro limite crítico ultrapassado é o da biodiversidade. Estamos vivendo aquilo que muitos cientistas chamam de a sexta extinção em massa. A taxa de desaparecimento de espécies hoje é de 100 a 1000 vezes maior do que a taxa natural de extinção. Isso significa que estamos eliminando plantas e animais em uma velocidade jamais vista desde o evento que extinguiu os dinossauros há 66 milhões de anos. A perda de biodiversidade compromete ecossistemas inteiros que deixam de funcionar adequadamente. Sem polinizadores como abelhas, por exemplo, a produção de alimentos fica ameaçada. Sem predadores naturais, populações de pragas podem sair de controle. Cada espécie perdida é como uma peça removida de uma engrenagem gigantesca, e quando muitas peças se perdem, o sistema deixa de rodar. O ciclo da água doce também foi ultrapassado. Rios e aquíferos estão sendo explorados em excesso, enquanto as mudanças climáticas alteram o regime de chuvas. Em várias regiões, a escassez de água já é uma realidade. Milhões de pessoas vivem sem acesso adequado à água potável, e conflitos por esse recurso vital podem se intensificar no futuro. A água é o sangue do planeta, e sem ela a vida simplesmente não pode prosperar. Outro limite crítico é o uso do solo. Florestas estão sendo derrubadas em ritmo acelerado para dar lugar a plantações e pastagens. O desmatamento da Amazônia, por exemplo, já atingiu proporções alarmantes. Essa destruição compromete a capacidade do planeta de absorver carbono, altera o ciclo das chuvas e ameaça espécies únicas. Além disso, os solos agrícolas estão sendo degradados pelo uso intensivo de fertilizantes e pesticidas, o que diminui sua fertilidade e aumenta a dependência de produtos químicos. Falando em produtos químicos, a poluição por substâncias sintéticas também já ultrapassou o limite seguro. Estamos lançando no ambiente uma enorme variedade de compostos tóxicos, desde metais pesados até plásticos e pesticidas. Muitos desses poluentes não se degradam facilmente e se acumulam nos organismos vivos, incluindo os seres humanos. O microplástico, por exemplo, já foi encontrado no sangue, nos pulmões e até na placenta humana. Isso mostra que o impacto da poluição não está restrito à natureza, ele está dentro de nós. Entre todos esses problemas, apenas a camada de ozônio apresenta sinais de recuperação. Graças a um acordo internacional firmado em 1987, conhecido como Protocolo de Montreal, o uso de substâncias que destruíam a camada de ozônio foi drasticamente reduzido. Isso permitiu que a camada começasse a se recompor, demonstrando que a ação humana coordenada pode sim reverter danos ambientais. Os aerossóis atmosféricos, que influenciam a formação de nuvens e a reflexão da luz solar, também permanecem dentro da zona segura, mas isso não significa que sejam inofensivos. Apenas que, por enquanto, ainda não ultrapassaram os limites considerados críticos. Agora, o que tudo isso significa? A Terra está em perigo? A resposta é sim. Quando 7 de 9 limites planetários são ultrapassados, estamos entrando em uma área de instabilidade que ameaça a segurança de longo prazo da civilização. Isso não significa que o planeta vai acabar amanhã, mas significa que estamos corroendo as bases que sustentam a vida humana. É como se estivéssemos retirando tijolos de uma parede. A cada limite rompido, a parede fica mais frágil, até que em determinado momento ela pode desabar. Mas será que corremos risco de extinção? É possível, não no sentido de que toda a vida na Terra vai desaparecer,
porque o planeta já sobreviveu a extinções em massa antes e sempre encontrou formas de se regenerar. O risco maior é para a humanidade e para as espécies que hoje compartilham esse ambiente conosco. Nós criamos uma sociedade altamente dependente de estabilidade climática, solos férteis, água limpa e biodiversidade. Quando esses elementos entram em colapso, nossa civilização também pode ruir. Alguns cientistas afirmam que, se nada for feito, podemos ver colapsos regionais em poucas décadas, com populações inteiras sofrendo com falta de alimentos, água e condições de sobrevivência. Isso pode levar a conflitos armados, migrações em massa e crises políticas globais. A extinção total da humanidade é improvável em curto prazo, mas o sofrimento em escala planetária é um risco muito real. E quanto à ideia de que a Terra poderia explodir? Do ponto de vista científico, isso não vai acontecer por causa da ação humana. A Terra é um planeta sólido, com núcleo, manto e crosta, e não existe nenhum processo em andamento que poderia fazê-la explodir como uma bomba. A ideia de explosão é mais um recurso dramático para simbolizar o colapso, mas não corresponde à realidade física. O que pode acontecer é algo diferente, porém igualmente assustador. O planeta pode se tornar inóspito para a vida humana. Imagine temperaturas tão altas que áreas inteiras fiquem inabitáveis, mares avançando sobre cidades costeiras, ecossistemas colapsados e escassez de recursos básicos. Esse cenário não é uma explosão, mas pode ser tão devastador quanto para a nossa espécie. O planeta Terra já passou por momentos de crise profunda em sua história. Há bilhões de anos, mudanças geológicas e climáticas transformaram sua superfície várias vezes. Há 66 milhões de anos, um asteroide gigantesco causou a extinção dos dinossauros. Em todas essas situações, a vida encontrou um jeito de continuar, mas nem sempre as espécies dominantes sobreviveram. A diferença agora é que nós, humanos, estamos causando essa crise com nossas próprias mãos. A boa notícia é que ainda há tempo para agir. Relatórios como esse não são produzidos apenas para alarmar, mas para alertar. Assim como conseguimos recuperar a camada de ozônio, também podemos reduzir emissões de gases, proteger florestas, preservar oceanos e investir em tecnologias limpas. A transição para energias renováveis, como solar e eólica, já está em curso em muitos países. A agricultura regenerativa pode restaurar solos degradados. A redução do uso de plásticos e o incentivo à reciclagem podem diminuir a poluição. O futuro ainda não está escrito, e cada decisão coletiva e individual pode fazer diferença. No entanto, é preciso encarar a realidade. Estamos vivendo além dos limites do planeta. Nossa civilização está testando a resistência de um sistema que não foi projetado para suportar tanta pressão. A pergunta que fica é se teremos sabedoria suficiente para mudar antes que seja tarde demais. O destino da Terra como um todo não está em jogo, porque o planeta sobreviverá de uma forma ou de outra. O que realmente está em jogo é o futuro da humanidade e a forma como as próximas gerações vão viver neste mundo.